Fala aí, turma, beleza? Bom, vamos lá então. É o vídeo 18, se eu não fiz confusão aqui, é o episódio 18. E nossa, Bruno, tá demorando, hein? Tá saindo um vídeo a cada sei lá quantos dias, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Galera, eu tô... uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é que assim, cara, eu tenho a minha vida aqui, eu vou fazendo as minhas coisas e às vezes eu não, né, não tô com um tempo ali à tarde entre um aluno ou outro, ou um hobby que eu tenho que fazer, ou até mesmo cuidar da casa, né? Tem todas essas coisas aqui, a gente tá ali, né? Então esse projeto, inclusive, eu gosto de fazer porque eu não vou ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Eu tenho uma ansiedade, né, uma ansiedade muito alta, só que hoje ainda me incomoda ficar um pouco parado, assim, então eu acabo não conseguindo. Então é isso, né? Vira e mexe, se sobrou um tempinho, nem que fique um pouco apertado a minha agenda, eu vou lá tudo e tento gravar um vídeo, alguma coisa ou outra. E aí eu tô sempre começando projetos diferentes, projetos novos que vocês estão acompanhando aí. E aí é por isso que tá desse jeito, tá? Mas vamos continuar lá, né, com o foco no que interessa, que são as lateralidades. Como é que funcionam esses caras aqui? Bom, hoje eu vou trazer uma dica para vocês, que a gente vai falar um pouquinho sobre as questões ali das lateralidades, tá? Porque quando eu estou operando é algo, tá? As lateralidades são algo extremamente presente no gráfico. Principalmente ali, ó, agora a gente está falando no dia 21/3/2026, 9h53 da manhã. Hoje é um sábado, tá? Sábado cedinho, não é nem 10 horas da manhã ainda. E eu lembro aqui que em 2021 e 2024, 2025 tiveram meses que o mercado ficava preso, travado em lateralidades no gráfico de 5 minutos, tá? Ficava muito tempo. Agora, essa semana a gente está numa situação meio complicada no dólar em específico. Para quem for olhar isso aqui, sei lá quando, se conseguir puxar atrás aí no gráfico, vocês vão ver que no gráfico diário o dólar está também numa situação bem complicada, que apesar de ter muito espaço, a gente não consegue ter o dólar se movimentando muito para cima e nem muito para baixo. A gente está numa região ali que tem algumas regiões bem definidas que está difícil do preço sair de lá, né? Dito isso, então aí agora a gente entende algumas coisas que a gente pode usar para não... É como eu sempre falo aqui, eu falo bastante isso, né? Não é para a gente entrar na operação, mas é para a gente evitar entrar na operação por causa de algum cenário, de alguma coisa. Tem alguma dica ali, tem alguma coisinha que pode encher o nosso saco ali, que pode atrapalhar, dar uma dorzinha de cabeça. Então a gente vai começar com elas agora. Bom, quando a gente está falando de lateralidades, turma, eu estou levando em consideração que geralmente a gente vai sempre se deparar com 3 tipos delas, tá? A gente vai ter aqui entre elas as lateralidades, e aí ó, isso aqui é um negócio que é legal, é que eu posso usar o mesmo desenho para todas, né? Eu vou ter as lateralidades aqui que elas vêm, voltam, ficam desenhando aqui e tal, e bate, vai, e por aí vai, e aí tá aqui as lateralidades, né? É isso aqui. O que acontece? Se essa lateralidade aqui, ela é uma lateralidade muito pequena, mas muito pequena, e o que eu quero dizer com lateralidade muito pequena? Turma, eu tô falando de um lugar que o preço vem andando normal aqui, você está olhando 5 minutos, tá? Então a gente está olhando aqui nos 5 minutos. Cara, e aí o preço faz uma coisinha aqui, ó, tá? E aí você vê que o preço está parado nisso aqui. Você vai olhar aqui dentro, às vezes é um candle pequeno, né? Ele já encosta essa máxima aqui e essa mínima ele encosta aqui. A gente já aprendeu que é máxima e mínima, abertura e fechamento. Então, isso aqui é uma lateralidade? A gente pode entender que sim, mas o ponto de eu falar que isso aqui é uma lateralidade é mais para jogar uma sementinha na cabeça de vocês, tá? Que por mais que, entre aspas, não seja muito o termo ali ideal, 100% correto, mas é porque ele joga uma minhoquinha na cabeça de vocês, para quem tá olhando ali, e fala assim: ah, pera aí, o mercado tá aqui nos 5 minutos, ele tá subindo, mas ele fez um movimento lateral, ele tá de lado aqui. E aí quando tá assim, aí eu lembrei que o Bruno costuma operar só quando ele rompe isso aqui. Ele não fica tentando vender quando o preço encosta aqui e nem comprar quando o preço encosta nessas baixas aqui, na parte de baixo da lateral. Então eu não tento comprar aqui para tentar levar o preço para cima, assim como eu também não vou vender aqui em cima para tentar levar o preço aqui embaixo. Por quê? Porque um candle pequenininho desse já encosta os 2 pontos ali, né? A lateralidade, esse cara aqui, ó, ele tá aqui dentro, né? Ô caramba!
Se eu pegar esse cara aqui, ó, ele tá aqui dentro, ó. É ali, né? Então a gente consegue ver, ó, aqui é só um monte de candle andando um do lado do outro. Aqui tem o que fazer? Não. Não tem o que ser feito. Não tem absolutamente nada para ser feito, tá? Numa dessa daqui, a gente tem que ficar quietinho, tem que esperar o preço sair dessa região. Então ali, o que que acontece? Com o preço subindo, né, conforme ele vem fazendo, assim que ele para aqui, né, a única coisa que eu vou fazer é marcar a região de topo, fundo, e esperar ele vir embora e tentar pegar essa região aqui para ver se a gente vai conseguir comprar. E se for para baixo, se ele vir para baixo, ele vai fazer isso aqui, e é aqui onde eu vou tentar vender, ou seja, né, pegar um movimento para baixo. Bruno, e se ele sair de uma vez direto e reto e não dá condição? A gente tem que ver se essa saída, se esse rompimento é saudável, e a gente pode entrar já no rompimento. Caso contrário, não tem o que fazer. E aí, numa dessa daqui a gente vai entender o que? Opa, então o primeiro foi aquela lateralidade pequenininha, que na verdade ela nem é uma lateralidade, é só o preço andando de lado ali, mas pode ser chamado lateralidade também. Ah, não vamos ficar com essa frescuraiada aí toda. E aí você vai ter um movimento ali, ó, que vai começar o dia ou o final do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Enfim, você vai ter um movimento do mercado acontecendo assim, ó. E aí isso aqui acontece, ele vem para cá, tudo e pronto. Aí você vai medir, às vezes, né, esse aqui foi a segunda-feira, esse dia aqui, ó, daqui até aqui foi a terça-feira e aqui até aqui foi a quarta-feira. Então a gente já tem quase uma semana aqui, ó, né, do preço aqui. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aqui a gente tem a segunda-feira num movimento bonito ali, andando, indo embora, tudo. Depois a gente tem a terça-feira já marcando aqui fundo e topo. E a quarta-feira confirmando esse fundo e esse topo. Então a gente já entendeu que às vezes em um dia o mercado vai de um lado para o outro. Em um dia ele consegue alcançar a mínima e a máxima. Em um dia ele consegue alcançar a mínima e a máxima. Em um dia ele encosta os dois extremos. O que é isso? É uma lateralidade comum. Como eu uso essa lateralidade? Eu não opero nessas regiões aqui do meio, porque até nesse desenho você vai ver que é onde o preço fica mais errático aqui, ó. Aqui ainda tem um movimento para cima, tal, mas geralmente a região do meio é onde fica bem arriscado, porque a gente não tem um lado vencendo. Por quê? Porque o preço está de lado entre essa máxima e essa mínima. Logo, é um cabo de guerra que não está saindo do lugar, ele está parado. Então a gente não tem uma ponta vencedora aqui. O preço está equilibrado. Logo, eu não opero nessas regiões aqui. Não opero. Existem alguns detalhes, eu não vou entrar aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas como é que faz então? Aí nesse sentido aqui, nesse tipo de lateralidade, eu só vou vender quando ele encosta aqui e só vou comprar quando ele encosta aqui. É a única maneira que eu opero dentro da lateralidade. São as únicas maneiras que eu opero dentro dessas lateralidades. Beleza? Repetindo para vocês entenderem. Eu só vou vender aqui em cima. Eu só vou comprar aqui em cima. Só para não esquecer. Compra é o movimento para cima. A venda é o movimento para baixo. Tá? Então eu faço essa brincadeirinha para a gente não esquecer desses detalhes. Então, e aí tem um outro ponto que eu não vou me aprofundar muito aqui, que é eu só vou comprar aqui se acontecer algumas coisinhas que tem que acontecer ali para levar em consideração que isso é um movimento interessante para comprar aqui. E eu só vou vender se a mesma coisa acontecer aqui em cima. Para vender aqui em cima, ele precisa respeitar alguns parâmetros ali, que é o que eu sempre falo, né? Inclusive nos vídeos ali, que é como ele chega aqui, o que acontece quando ele chega aqui, como ele ameaça sair daqui. São os 3 pontos que eu sempre levo em consideração. Dito isso, a gente entendeu que essa é a única lateralidade que a gente consegue operar. Mas você pode pegar os rompimentos? Posso, e eu tenho que tomar um cuidado com eles também, né? Quem acompanha aqui sabe algumas coisas que eu acho legal levar em consideração, tá? Tirando agora esse daqui, que é o número 2, essa aqui é o segundo tipo dos 3 que a gente leva em consideração de lateralidades, que eu levo em consideração, né? Então o primeiro é aquele pequenininho, que é só quando ele romper, e depende muito como ele romper. O segundo é esse aqui, que a gente sabe que em um dia, às vezes ele toca, né, num ponto ou outro, às vezes mais de uma vez e tal. E depois a gente tem o terceiro tipo de lateralidade, que são aquelas gigantescas. O que eu quero dizer, turma?
Ó, segunda-feira foi aqui, terça foi aqui, então aqui é segunda, aqui é terça, aqui é quarta, aqui foi quinta, aqui foi sexta, aqui foi segunda, aqui foi terça, aqui foi quarta. Eu tô olhando assim o dia em 5 minutos. Aí aqui, ó, foi quinta-feira, né, esse dia aqui. Aí daqui pra cá foi sexta, daqui pra cá foi segunda-feira de novo. Se a gente olha e vê que em um mês ou em 2, 3 semanas o preço não passa dessas máximas e não perde essas mínimas, a gente entende que essa lateralidade ela é gigantesca, né? É uma lateralidade enorme, cara, que a gente tem vários dias aqui dentro, né? A gente tem, às vezes tem uma semana inteira para ir de um ponto ao outro. O que acontece nesse caso então? Ora, se a gente sabe que essa perna aqui ela tem, por exemplo, uma semana ou 3, 4 dias, né, para chegar da mínima até a máxima, dependendo, turma, dependendo muito do que acontecer aqui no meio, eu até posso operar. Se fizer os movimentos bonitinhos, se algumas coisas estiverem alinhadas ali, eu consigo operar, tá? Por quê? Porque se eu for esperar para ele encostar aqui para eu operar, imagina que isso aqui é uma semana. E aqui não deu o gatilho, então você não operou aqui. Aí aqui ele chegou, ele talvez deu o gatilho ou talvez não. E aí depois você tem que esperar ele aqui. Nessas 3 situações, as duas você conseguiu ter entrada, aqui não deu entrada. Nisso aqui, como a gente está falando de dias e semanas, às vezes no mês você vai fazer 2 operações, então só, se for ficar esperando. Então não dá. E outra, como isso aqui é muito grande, tá? A gente consegue sim ter espaço, porque qualquer movimentinho, ó, uma perninha dessa aqui para baixo, aqui, essa perninha para baixo aqui, ó, desse aqui, né? É um movimento que a gente precisa às vezes só uma fatia dele aqui, ó, só um pedacinho aqui já é o nosso lucro. Então a gente até consegue operar aqui no meio com uma certa segurança, tá? Ah, e aqui o rompimento você vai? O rompimento aqui é muito complicado, tá? Dá para fazer? Dá, mas você provavelmente vai esperar um dia ou 2 para ver como é que vai montar ali, porque qualquer movimento aqui, ele pode ser um movimento em falso e voltar para baixo, né? Ou até subir, né? E continuar ali o rompimento. Mas o problema é que ali em cima, o que eu quero que vocês entendam é que tanto essa parte superior quanto essa parte inferior, ela tem um range, né, que a gente brinca ali do preço ficar podendo bater ali. E aí sim ele pode fazer uma lateralidade menor aqui, que a gente pode inclusive estar operando, né? Ele pode ficar sambando aqui em cima, né? E pode dar vários movimentos em falsos. Então acaba ficando bem difícil, tá? É bem complicado. Esses são os 3 tipos de lateralidades. Esses são as 3 tipos de leitura que eu costumo aplicar dentro dessas categorias das 3 lateralidades. A pequenininha, a média comum que a gente consegue operar e essa gigantesca aí que às vezes eu brinco que é a lateralidade, o titã das lateralidades, lateralidade titã, lateralidade gigantesca, lateralidade enorme, enfim, qualquer um desses nomes aí, mas é só para entender que é uma lateralidade, trava a língua, tão grande que se você ficar esperando ele encostar lá nos pontos, e de novo, né, ele pode encostar aqui, só que como é muito grande essa lateralidade, o preço vai dar uma sambada aqui, vai te dar um monte de stop e depois ele vem embora e vem para cá. Aí você vai tentar comprar no primeiro sinalzinho, ele te dá um monte de stop e depois ele volta para cima. Por quê? Porque é uma região muito grande, cara. É massivo a quantidade de dinheiro nessas regiões de briga ali. Então ali você tem que ter uma coisa muito bem organizada, muito bem clara, bem definida e com muita violência para bater o preço com força para ele ir para a direção que você está esperando. Tem que ter violência nessas regiões aí, tá? Então, esse é o tipo de leitura que eu faço para esses 3 tipos de lateralidades aí, tá? Me desculpa os trava-língua aí, né? Tá muito cedo ainda, né, cara? Então, mas é isso aí. Beleza? Galera, esse aqui foi o vídeo sobre as lateralidades, como eu interpreto elas, como eu acho interessantíssimo, né, os cuidados que a gente tem em alguns determinados pontos e como a gente muda a nossa perspectiva para as 3. Cada uma delas tem as suas peculiaridades ali e cada uma delas você vai usar uma ferramenta de interpretação diferente para operar dentro delas. Beleza? Então tá aqui esse vídeo maravilhoso sobre lateralidades. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!